Amém. Irmãos, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos. Uma alegria poder estar aqui com vocês novamente, dando continuidade ao nosso aulão. E o nosso tema de continuidade hoje é arrebatamento. Nós vamos entrar bem profundo agora no arrebatamento. Eu vou ser bem mais incisivo e direto dentro do tema para que a gente aproveite o máximo possível desse oceano de profundidade bíblica. A pastora pode colocar no slide arrebatamento, tá? Vamos orar antes? Dizem que orar é igual canja de galinha, não faz mal para ninguém, né? Quanto mais orar, melhor, né? Vamos colocar de pé. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento, glorificamos o teu nome, por mais uma aula, pelos irmãos que se dispuseram a sair dos seus lares, das suas casas, para vir ouvir a tua palavra. Que o teu Espírito inspire, dê graça, abra minha mente, abra o meu entendimento e abra o meu coração e o coração deles também para recepcionar a tua palavra. E que a tua palavra, nesta manhã, Senhor, seja como uma semente poderosa e produza 30, 60 e 90 por um. É o que eu profetizo e libero na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Oh, glória! Arrebatamento. Para mim, esse é o tema de maior importância para o cristão. A vida do cristão se orienta a partir desta esperança. Paulo diz que se nós pensarmos, vivermos e colocarmos toda nossa atenção apenas nesta vida, nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque o nosso destino não é deste mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós somos cidadãos celestiais. Nós somos cidadãos do céu. E nós estamos aqui, segundo o próprio apóstolo Paulo ensina, como representantes de Deus, como ministros de Deus, como embaixadores do reino. E o próprio apóstolo, ele diz que Deus, através de Jesus, veio para nos reconciliar com o mundo espiritual, nos reconciliar com o céu, nos reconciliar com Deus. E ele diz, após a morte e ressurreição de Jesus, todos nós também recebemos este ministério, 2 Coríntios 5. Ele diz que nós recebemos o ministério da reconciliação, como se Deus se comunicasse com o mundo através de nós, dizendo ao mundo que vos reconcilieis com Deus. Então, todos nós fomos chamados ao ministério. Que ministério? O ministério da reconciliação. Porque este foi o ministério, porque a palavra ministério é serviço, esse foi o ministério de Jesus, reconciliar-nos com Deus. E assim como Jesus, nosso ministério é reconciliar os homens com Deus. Alguém pode dar um glória a Deus? Porém, o arrebatamento é a consumação deste ministério. Aleluia! O arrebatamento é a conclusão desse projeto divino de reconstruir, restaurar, transformar, retomar ao relacionamento com o homem. Esse é o projeto de Deus, que Deus não quis confiar aos anjos. Por que Deus não quis confiar aos anjos?
Porque anjo não tem corpo, anjo não sofre, anjo não tem sofrimento de angústia, não tem uma emoção como a emoção humana. Ok? Amém? Se o anjo viesse pregar o evangelho, já tinha destruído toda a humanidade, porque o anjo não tem entendimento de como é ser humano. Por isso que para redimir a humanidade, Jesus precisou de um corpo humano, de viver e conviver como humano. Por isso que Jesus começou o ministério dele apenas com 30 anos de idade. E ele sofreu como humano. Ele sentiu dores, emoções. E eu quero dizer para você que tudo que você sentiu e sente aqui na terra, Jesus também sentiu. O que é que eu quero dizer? Que ele entende você. Ele é o quê? Ele entende você. Ele nos entende. Talvez o céu não nos entende. Talvez os anjos não nos entendem. Mas Jesus, ele nos entende, porque ele também é homem. Amém? Ele é 100% homem, 100%. Por isso que quando nós clamamos a ele, ele sabe o que nós estamos comunicando. Alguém pode dar uma glória a Deus? Então, o arrebatamento tem tudo a ver com isso. E a palavra arrebatamento, num contexto escatológico cristão, é procedente do verbo grego harpazo ou harpazo. Harpazo ou harpazo, que significa arrancar, levar, tirar por força. É o rapto, é o arrancar. Sabe quando alguém pega algo da sua mão, o ladrão, ele pega o seu celular, em São Paulo acontece muito isso, e vai embora. Isso é um harpazo, é um arrancar com violência. É tirar algo com rapidez e de forma inesperada. No grego, a palavra harpazo também tem a ver com arpão. Quem já pescou com arpão aqui? Arpão é para pegar o animal, né? Ou eu já vi alguém pescar de arpão também. Você já viu? Pescar de arpão. Então, o que você faz para pescar na água doce? Você percebe o peixe e de repente você passa o arpão. É ou não é? E aí você surpreende o peixe e de repente você tira, o peixe foi capturado. O arrebatamento é a mesma coisa. Nós, de repente, em 7 milésimos de segundo, que é um abrir e piscar de olhos, nós nos encontraremos dentro do arpão de Deus. Alguém pode dar uma glória a Deus? Então, o arrebatamento é a retirada brusca dos salvos da terra. É a retirada brusca dos salvos da terra. É o de repente de Deus. É o de repente de Deus. Então, eu quero convidar vocês para ler o texto em que nós vamos aprofundar hoje. Vocês vão entender esse texto. Eu acho que, como eu, vocês não vão esquecer esse texto, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 4. É aí mesmo, professor. Capítulo 4. Eu coloquei aqui a partir do versículo 15, mas nós vamos ler a partir do versículo 14. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 14. E aí a gente vai ler até o 17 e nós não vamos sair desse texto para que a gente consiga aproveitar bastante esse tema, ok? Então diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 14. Diz assim: porque se cremos que Jesus morreu
e ressuscitou. Aqui que está o segredo. Eu preciso entender que o meu fundamento de crença, de fé, é na morte e ressurreição de Jesus. Porque tudo que não é o que nos foi dado de direito está baseado na morte e ressurreição de Jesus. Sem morte e ressurreição, nós não temos direito de acessar o céu. Alguém está entendendo? Então, assim, ó, a nossa fé deve estar muito fundamentada e nós devemos entender a morte e ressurreição de Jesus, porque depois da morte e ressurreição, tudo que Jesus conquistou, nós também conquistamos. Conforme Romanos 8, que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Efésios, quem leu o livro de Efésios, você vai encontrar várias vezes no texto a expressão em Cristo. Esse ele está dizendo o seguinte: tudo o que Jesus conquistou, por você estar conectado com ele, você também conquistou. Então, o direito de entrar no céu, o direito de estar diante de Deus, o direito de usufruir do mundo espiritual, foi conquistado a partir da morte e ressurreição de Jesus. Então, por que eu sou salvo? Porque eu criei e creio que Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia e ele está no céu governando sobre todas as coisas. Essa é a nossa base de fé. Sem essa base de fé não existe cristianismo. O cristianismo que você vive, que você crê, está baseado nisso. Por isso que antigamente a pregação de evangelismo era: o Senhor salva, cura, batiza e leva para o céu. Essa era a pregação, você sabia disso? Era assim que os irmãos pregavam. Por quê? Todo esse contexto tem a ver com morte e ressurreição. Então, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também que olha a expressão, em Jesus dormem, essa tradução aqui está diferente. Deus os tornará a trazer com ele. Isso aqui é um mistério, a gente vai começar aqui, tá? Deus tornará a trazer com eles. Agora, vamos ler aqui o 15. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, porque existem duas categorias. Existem os mortos em Cristo. O que Paulo está falando aqui, os mortos que Paulo está falando aqui, é os mortos em Cristo. A gente precisa deixar isso muito claro. Lembra que eu falei ontem? Ocorrerá 3 ressurreições. Essa ressurreição que é do arrebatamento, que é só para os salvos. A ressurreição após a tribulação, que é para aqueles que não deixaram-se ser selado pela marca da besta e foram salvos na tribulação. E a ressurreição do trono branco, onde todos os pecadores, e quando eu digo pecadores, eu estou dizendo todos aqueles que rejeitaram a Cristo, desde o Antigo Testamento, vão ressuscitar para o julgamento do trono branco. Então são 3 ressurreições. Amém? Glória a Deus. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Escute uma coisa. Se nós morrermos uma vez, nós seremos ressuscitados. Porque existe 3 tipos de mortes. Quantos tipos de morte? Existe a morte espiritual, existe a morte física e a morte eterna. Por quê? A palavra morte quer dizer separação. Toda vez que você lê a palavra morte, é separação. Quando a Bíblia diz que se Adão pecasse, ele morreria,
Adão pecou, mas Adão morreu? Adão morreu com 930 anos. Que tipo de morte aconteceu ali? Adão morreu de imediato. A morte espiritual, que é a separação do espírito do homem do espírito de Deus. Amém? A morte física é a separação da alma do corpo. Quando você morre, o corpo ele fica na terra. Mas a alma, e a gente vai aprender isso aqui, a alma e o espírito, que é a mesma coisa, que estão conectados, porque a alma é o centro das emoções, sentimentos e percepções. E o espírito é o que você é. Amém? Digamos assim, ó, a alma é a sua mente. Amém? Fica mais fácil? Quando a pessoa morre, a alma, ela vai, se for salvo, ela vai para um ambiente que a gente vai tratar aqui. Se não for salvo, vai para outro ambiente. Ok? Essa é a separação do corpo da alma. E existe a separação eterna que vai ocorrer no trono branco, onde nós estaremos os salvos para sempre com Deus, e aí nós vamos ser reconectados, né? Tanto o corpo, como a alma, como o espírito, que é o que a gente vai ler aqui agora. E os que não creram em Deus, em Cristo, rejeitaram ao Senhor, esses vão ser para sempre separados de Deus. Então, a eternidade é eternidade, ou com Deus, ou sem Deus. Por isso que a questão da salvação é algo muito sério. Já fazem mais de 2000 anos que o Senhor está dizendo: eis que estou à porta, eis que cedo venho, guarda a tua coroa. Paulo dizendo, nós, porque Paulo se inclui aqui, ele está voltando. Então, Deus ele tem nos alertado, e o apóstolo Pedro diz que nos últimos dias virão alguns escarnecedores perguntando: onde está a sua vinda? Já fazem anos que falaram que ele viria, e cadê que não aconteceu nada? Aí o próprio Pedro diz: mas como ele é bondoso, misericordioso, não querendo que ninguém se perca, ele tem demorado, ele tem dado a oportunidade. Mas nesse tempo presente, irmãos, está gritante os sinais de que ele está voltando. Ele está muito próximo. Nós sentimos isso até na própria carne. Amém? Eu acredito que nós somos a geração do arrebatamento, que nós não vamos passar pela morte. Porque tem pessoas que vão ser arrebatadas, mas não experimentaram a separação da alma e do corpo. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá, vamos continuar. Pois, dada a palavra de ordem, 1, com a voz do arcanjo, 2, ressoar da trombeta, 3, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos guarda essa expressão, em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois disso, isso tudo em 7 milésimos de segundo. Depois disso, o que estivermos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens. Vocês sabiam que essa expressão aqui de nuvem é a mesma expressão daquela nuvem que acompanhou o povo de Israel no deserto? É a mesma expressão. Essa nuvem aqui não é apenas essa nuvem que nós vemos com os olhos. Essa é uma glória que a gente jamais experimentou. É como se uma atmosfera nova descesse para recepcionar os salvos. Alguém pode dar uma glória a Deus? Para o encontro com o Senhor nos ares.
Nós vamos encontrar com eles nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Então não existe purgatório, amém? Não existe purgatório. Então vamos agora delinear o que acontece no exato momento do arrebatamento, que Paulo, que subiu até o terceiro céu, 1 Coríntios 12, ele foi o único que compreendeu isso de uma forma detalhada e profunda. Gente, o que Paulo conheceu, os demais apóstolos não tiveram oportunidade. Paulo foi, além de João, foi levado até o terceiro céu e ele disse: eu vi coisas inefáveis, maravilhosas, incríveis, que se eu contar para vocês, vocês não vão acreditar. Eu acredito que Paulo viu os anjos brincando de amarelinha. Já pensou se ele fala isso para você? Ele é expulso da igreja, sim ou não? Ah, os anjos estavam descascando laranja lá. Você vai mandar ele embora da igreja. Estou dando só um exemplo. Porque se ele está dizendo que se ele contar, porque tinha muita gente espiritual naquela época. E ele falou assim: eu não posso contar para vocês. E ele estava falando para quem? Para a igreja de Corinto, que tinha os 9 dons. Então tinha gente que tinha o dom de maravilha, já viu muito morto ressuscitar, perna crescer, olho aparecer. E ele disse: se eu contar para vocês, vocês não vão acreditar. Imagina o que ele viu. Então, irmãos, nós vamos ter tantas surpresas no céu que nós não temos noção, não passa pela nossa mente. Amém? Todo o nosso sofrimento, as tribulações, as nossas guerras serão recompensadas naquele grande dia. Então nós vamos começar em 1 Tessalonicenses 4 e 14. Agora é hora de vocês anotarem, tá? Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que nele dormiam. Olha que interessante. Paulo está dizendo que quando Deus, Jesus, ele vier nas nuvens e nos ares, ele não vem sozinho. Ele vem com aqueles que dormem. Mas a Bíblia diz que eles não seriam ressuscitados primeiro. Só que esse texto está dizendo que essas pessoas que estão hoje, que morreram em Cristo, eles vão vir com Deus. Está entendendo, Jane? E aí, quando eu leio isso, eu fico assim: mas como assim? Paulo está dizendo que os irmãos que já morreram não estão embaixo, estão em cima. E que quando Jesus vier, eles já estão em Cristo. Eles só vão descer para buscar os seus corpos. Entenderam o mistério? Agora vamos ler o texto de novo. Deus trará mediante quem? Jesus, e juntamente com ele, porque é a sua igreja, aqueles que nele dormiram. Então Jesus já virá com as almas que foram salvas, e essas almas vão descer e vão tomar os seus corpos, vão ser ressuscitados e voltam para os ares. Aí de imediato nós também seremos transformados. Ah, pastor, mas os irmãos que foram queimados? Irmão, cada parte do corpo deles será juntada por Deus e eles ressuscitarão. Aleluia! Glória a Deus! Ah, mas e aqueles que os peixes comeram? Ele vai buscar, é um mistério. Esses irmãos, eles vão vir com Cristo e eles vão tomar os seus corpos. Então a gente vai entender o seguinte: onde que estão esses irmãos que já morreram? Eu quero que vocês entendam que antes da ressurreição de Jesus, eles estavam em um lugar. Após a ressurreição de Jesus, eles mudaram de ambiente.
antes da ressurreição de Jesus, tanto aqueles que foram condenados como aqueles salvos, eles estavam na parte baixa da terra. Seol, né? O Sheol e o inferno. E o testemunho de Jeová pega você e dá um nó na tua cabeça. A palavra Sheol é no grego. E a palavra que foi traduzida na maioria das Bíblias é inferno. Por quê? Porque em latim, inferno é Sheol. Então eu posso chamar inferno ou Sheol, ou lugar dos mortos. Amém? Então, aonde estão as pessoas que morreram sem Deus? No inferno. E aonde estão estavam as pessoas que morreram em Deus? No Sheol. Só que esse espaço, ele tinha uma divisão, um abismo. Entendeu? Que é o capítulo 16 de Lucas. Que fala sobre a história do mendigo Lázaro e do rico. Eles estavam nas regiões baixas da terra. Mas a Bíblia diz que havia uma divisão, um abismo dividia um do outro. Um tinha tormento, e veja que nesse lugar todos têm consciência, porque a alma é a consciência do ser humano, amém? Eles não estavam com um corpo físico, mas eles sentiam tudo o que acontecia ali, tanto dor como a consciência do que estava acontecendo. Veja que o rico, ele diz: eu tenho 5 irmãos, deixa eu ressuscitar e voltar para a terra para avisar eles, para que eles não venham para esse lugar terrível. E aí Deus diz para ele: olha, eles têm lá Moisés e os profetas, ou seja, eles têm a palavra que está sendo pregada. Para não vir para esse lugar, é só eles receberem e crerem na palavra que está sendo pregada. Só que o Lázaro, ele estava vivendo em delícia. Por que chama-se seio de Abraão? Existe a parte de tormento e o seio de Abraão. Por quê? Seio é lugar de descanso e acolhimento. Onde é que a mamãe acolhe a criança? No seio. Lembra que o João, ele deitava no peito de Jesus? Isso fala de acolhimento, descanso. Por isso, a expressão seio de Abraão. Então, todos aqueles que morriam em Deus iam para o seio de Abraão e também tinham consciência do que estava acontecendo. Amém? Depois que Jesus ressuscita, ele desce às partes mais baixas da terra, Efésios, capítulo 4, versículo 8, se eu não estou enganado, acho que é isso mesmo, Efésios 4 e 8, que diz o seguinte: desceu até as partes mais baixas da terra, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios capítulo 4, anotem isso, se vocês estiverem anotando. Versículo 8. Quando Jesus, ele morre, ele fica 3 dias nas partes baixas da terra. Por isso que ele tem as chaves da morte e do inferno. E por isso que as portas do inferno, do Sheol, não subsistem contra a igreja. Amém? Por isso que ele é Senhor do céu, da terra e governa debaixo da terra. Então ele pega todos aqueles que estavam naquela região
que eram salvos, que estavam cativos, e levam cativo o cativeiro. E ele dá dons aos homens. Lembra que Efésios capítulo 4 fala dos 5 ministérios? Ele está dizendo que aqueles que foram tirados do seio de Abraão e levados para outra região, que eu vou falar daqui um pouco, são anunciadores da morte e ressurreição de Jesus, que prepararão essas pessoas para estarem com ele. Daí a implementação dos 5 ministérios para edificação da fé daqueles que haveriam de ser salvos. Eu estou falando do contexto, lembra? Contexto imediato. Então, Paulo, ele fala no capítulo 4, versículo 8, sobre o que Jesus fez, trocando, levando os salvos para esse outro local que eu vou falar agora, e ele trata da implementação e das ferramentas de Deus para preparar essas pessoas para também que elas tenham possibilidades de serem salvas. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Quando Jesus ele faz esse trabalho extraordinário, ele leva essas almas para o alto, que na Bíblia nós conhecemos como paraíso. Vamos acordar? Paraíso. Quem morre em Cristo a partir da ressurreição de Jesus, vai para o paraíso. E é do paraíso que, quando for acontecer o arrebatamento, Jesus reunirá todos eles para novamente descer na terra e tomar os seus corpos. Por isso que o versículo 14 diz que eles virão com Jesus. Pode falar, pastor. Espera aí, se ela tem microfone. Isso. Glória a Deus. Que aí sai no áudio. Aleluia. Bom dia. Deixa eu entender, então. Então, Deus criou o homem não para morrer. Nós não deveríamos ser separados, não deveríamos morrer de jeito nenhum. Sim. Se eu estou entendendo. Isso. E a partir do pecado original, eu não sei se foi o espírito de morte, ou se foi Satanás, ou se foi a mesma coisa, recebeu o direito de separar as almas das pessoas de Deus e confiná-las num lugar. A partir do sacrifício de Jesus Cristo, ele conseguiu entrar nesse lugar e resgatar as almas que morreram em Deus e levar para o paraíso. É isso? Justamente. Quando Adão peca, automaticamente ocorre-se uma separação. A separação da morte espiritual, de Deus e dos homens. Não há possibilidade de entrar no mundo de Deus sem a natureza de Deus. Por isso que todos nós precisamos aceitar e crer em Jesus para receber o Espírito Santo, para que o Espírito Santo construa dentro de nós a natureza de Deus e a partir de então eu recebo de volta o direito de ser um. Lembra que Jesus orou lá no capítulo 17 de João, ele diz assim: Pai, peço que eles sejam um como nós somos um, para que haja perfeição e unidade, para que o mundo acredite que o Senhor me enviou. A ideia de Deus, lembra que eu disse que toda a doutrina, a gente precisa voltar em Gênesis 1, 2 e 3? Então, Deus, através de Jesus, enviou o Espírito Santo para que, a partir do Espírito, nós nos tornamos um com o céu novamente. Então, o céu não é um lugar estranho. O céu é um lugar de natureza nossa, porque nós temos o Espírito. Então, céu e terra está ligado pelo Espírito. Quem está entendendo?
Nós estamos conectados com o Espírito. Por isso que a Bíblia diz que, capítulo 2 de Efésios, que e nos ressuscitou juntamente com ele, capítulo 2, versículo 6 de Efésios, e nos fez assentar, aonde? Nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Então, nós já estamos lá, espiritualmente falando. Nós já fomos reconciliados. Agora, existe um grupo de pessoas que rejeitam, desprezam e não creem em Cristo. Essas pessoas não têm o Espírito, então, automaticamente, de natureza, eles não podem acessar esse lugar. Lembra aquela parábola das bodas, que tinha um homem que entrou sem as vestes nupciais? E aí o dono da festa falou: como foi que você entrou aqui sem vestes nupciais? Aí diz a Bíblia que o homem emudeceu, fala de consciência. E aí pegaram ele e jogaram ele aonde? Nas trevas o quê? Exteriores. Jesus estava dizendo que existe o lugar daqueles que não têm a natureza de Deus, e existe o lugar daqueles que têm a natureza de Deus. O Adão foi expulso do Éden porque ele perdeu a natureza de Deus. Mas quem tem a natureza de Deus, o Éden é um lugar de natureza, é um lugar óbvio, é o seu ecossistema. Vocês estão entendendo? O que muda é a natureza. A Bíblia, Paulo diz que quando um pecou, todos pecaram e a morte veio a todos por causa da injustiça de uma pessoa, certo? Paulo chama Jesus de o último Adão, não é o segundo Adão. Eu já vi muitas pregações, Jesus é o segundo Adão. A Bíblia não diz que ele é o segundo Adão. Ele é o último Adão. Então, assim como pelo pecado e injustiça de Adão, todos se fizeram injusto com ele, Paulo diz, todos os que se unem a Cristo, pela justiça de Cristo, tornam-se justos com ele. Vocês entenderam o mistério da salvação? Se eu sou um com Cristo, aonde Cristo estiver, é natural que eu... E a Bíblia nos chama de corpo de Cristo. E mula sem cabeça, irmão, é só nas nossas histórias folclóricas. No céu não existe mula sem cabeça. Aonde estiver o cabeça, estará o corpo. Onde estiver o corpo, as águias vão se juntar. Então não tem como você se separar de Jesus. Se você se apegar a Ele, se você se unir com Ele, se você crer nele, quando Ele se manifestar, diz Paulo, nós nos manifestaremos com Ele. Aleluia. Aleluia. Forte. Então, se você abrir a Bíblia... vamos lá. Nós vamos saltar etapas. Quando Jesus estava na crucificação, tinha dois ladrões, um ao seu lado direito e um ao seu lado esquerdo. Um deles só reclamavam da vida, porque sempre vai ter alguém do lado de Jesus que só reclama. Amém? E o outro ficou percebendo a fidelidade, capacidade e natureza de Jesus. O outro ficou mensurando como ele estava calmo, como ele estava sereno, como ele passava credibilidade, mesmo em um momento de dor, de angústia, de tristeza. E ele entendeu, ele creu que Jesus realmente era o Salvador. E ele fala para Jesus que quando ele entrasse em seu reino, que se lembrasse dele. Aí Jesus diz, hoje mesmo. Quando? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É esse o lugar de transferência dos salvos. Então entenda uma coisa. Crente religioso é o maior empecilho para a salvação de almas. É o maior empecilho. Jesus diz que os fariseus, eles tinham a chave do reino, mas eles nem entravam e nem deixavam as pessoas entrarem, porque com a sua heresia, com o seu fermento, eles impediam as pessoas de acessar o reino de Deus, porque essa é a função do religioso.
Então, a pessoa que inaugurou o paraíso foi um bandido. Quem foi a primeira pessoa que entrou no paraíso? Um bandido. Céu não é lugar para gente boazinha. Céu é lugar para pessoas que se entregam a Jesus independente do seu estado. Amém? Então, eu sei que aqui não tem isso, mas muitos vão estar assistindo pelo vídeo. Então, pare de ser religioso. Pare de ser religiosa. Os amigos de Jesus, os maiores amigos de Jesus, um era ex-prostituta. E ele ficava na casa, e ela era solteira. E ele ficava na casa deles, que era Maria Madalena. Jesus pediu para jantar na casa de um político corrupto. Então, saia da sua cabeça esse espírito de religiosidade, achando que você é melhor do que os outros, que a sua religião, a sua denominação é que vai salvar. Quem vai salvar é Jesus Cristo, ainda que você esteja perdido no pecado e na criminalidade. Amém? Quem crer será salvo. A Bíblia diz, irmãos, e Paulo diz que ele foi até esse lugar. Ele diz, eu não sei se pelo Espírito, eu não sei se foi arrebatamento de Espírito, só sei que eu subi até o terceiro e vi coisas inefáveis. Aleluia. Glória a Deus. Então, as almas, se você abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse 6, 9 e 11, que é o sexto selo do Apocalipse, as almas, havia um grupo de pessoas debaixo do trono de Deus, que eram almas que tinham consciência do que estava acontecendo na terra. Quem eram aquelas almas de Apocalipse? Eram as almas dos mártires da tribulação. Porque quem passar pela tribulação vai sofrer muito. Gente, vocês já estudaram sobre como os policiais das polícias secretas dos países, eles torturam a pessoa para confessar os crimes? Eu não vou longe, não. Nos anos 70, que era a ditadura militar, eu conheço alguns ex-policiais que eles faziam coisas horríveis de tortura com as pessoas. Existiu época da humanidade que eles empalhavam as pessoas. Eles pegavam um pedaço de madeira, afiavam na ponta, e olha só, eles colocavam pelo ânus a pessoa, naquela ponta até sair. Os ninivitas faziam coleção de crânios, porque os ninivitas faziam muito isso. Os ninivitas tiravam a pele dos seus algozes, colocavam no sol com sal, para eles morrer dessa forma. Por isso que Jonas não queria ir para Nínive. E Jonas queria que Deus castigue. Os caras mataram um monte de gente, agora virou crente. O cara era bandido, agora virou crente. Matou um monte de gente, agora virou crente. Ele não queria aceitar, assim como nós também fazemos. Agora imagine o próprio Satanás aqui na terra, com ira, com raiva. Você tem noção do que essas almas vão passar? Então essas almas do capítulo 6 e 9, elas estão clamando diante do altar, pedindo justiça. Até quando, ó grande e poderoso Deus, não cobrarás o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles estão clamando, porque eles têm consciência do que aconteceu. Amém? Esse aqui também nós podemos considerar como paraíso. Aleluia! Nós estamos em um aulão. Na matéria, aí a gente entra mais profundo. Amém? Mas vocês estão entendendo? Então, antes da ressurreição, para a gente fazer um resumo, baseado na parábola de Lucas, capítulo 16, nós tínhamos o lugar de tormento para os ímpios, amém? Seio de Abraão, que agora é paraíso para os salvos.
O que mudou? Jesus levou cativo o cativeiro. Efésios capítulo 4, versículo 8. Vocês anotaram isso? Ele transferiu essas almas para a presença direta do céu. Depois da ressurreição de Cristo, então, o crente que morre não vai mais para um compartimento subterrâneo, mas vai direto para as regiões celestiais. 2 Coríntios 5:8 diz, Paulo diz, em deixar o corpo e habitar com o Senhor está em cima ou embaixo. Filipenses 1:23 diz, Paulo afirma que deseja partir e estar com Cristo. Cristo está em cima ou embaixo? E Apocalipse 6:9, que a gente já falou, mostra que as almas dos mártires debaixo do altar, no céu, consciente, estavam falando com Deus e estavam com Deus. Estavam debaixo do trono de Deus, então estavam em cima. Amém? Então o resumo é, o local, presença de Deus, terceiro céu. Qual a condição deles? Eles tinham consciência, mas sem corpo. Eles não tinham corpo. Por quê? Porque quando aconteceu o arrebatamento, Jesus, versículo 14 de 1 Tessalonicenses 4, desce com eles para que eles retomem os seus corpos, ressuscite e depois nós juntamente com ele. Amém? Tá claro? Então vamos lá, a gente falou do versículo 14. Agora vamos falar do versículo 15. Que diz o seguinte. Paulo diz, dizemo-vos, pois esta palavra, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos que dorme. Agora, essa cronologia que eu quero, e ela está, eu vou utilizar ela a partir dos acontecimentos, então versículo 16, a gente vai pular para o 16. Dada a palavra de ordem. Então, no momento do arrebatamento, Jesus diz que nem os anjos do céu, nem os arcanjos, ninguém sabe aquele dia, a não ser o Pai. Quando Jesus falou isso, ele estava aqui na terra, certo? Então ele disse que ninguém no céu, nem na terra, sabe o dia e a hora, a não ser o Pai. Claro que ele é um com o Pai, depois da ressurreição, ele já sabe. Amém? Então, a responsabilidade da agenda deste dia é do Pai. Por isso que está escrito, dado a palavra de ordem. Deus, naquele dia, vai se levantar e vai falar algo como, chegou o tempo da consumação dos séculos. Essa expressão grega é a expressão de um general convocando o seu exército. Por isso, dada a palavra de ordem. Então, veja que interessante. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Então, quando Deus... Essa aqui é uma outra tradução. Pastora, coloca aqui. Você consegue colocar? Colocou já, né? Desculpa. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, na minha tradução, que eu coloquei aqui, em vez de alarido, eu coloquei palavra de ordem, que é a mesma coisa. Alarido, palavra de ordem. Então, Deus vai dar uma palavra de ordem. Antes de qualquer som, antes de qualquer movimento angelical, há uma liberação no mundo espiritual. Deus se levanta, porque Ele é o governo, e estabelece o momento. Amém? No original grego, a palavra de ordem, é um nome esquisito aqui, era o grito de um oficial dado aos remadores de um navio ou a um exército. Então, vamos! O navio vai partir. Hoje é tudo automatizado, mas naquela época,
tinha os uperetas. Vocês sabiam que a palavra diácono ou diaconias vem dessa expressão uperetas, que é aqueles remadores do navio? Então, o diácono é aquele que faz o barco chegar no destino, no lugar de... Quando você não aparece, né, nos bastidores, né? Eles não aparecem, mas são eles que fazem o navio chegar ao seu destino. Por isso que a gente tem que honrar os diáconos. E aí, vai ocorrer essa palavra de ordem. Quando acontecer essa palavra de ordem, vai se ouvir a voz do arcanjo. Eu tenho tanta dificuldade de ver slide, irmão, que eu já estou com vontade de ir direto lá para... Mas eu vou falar, depois a gente vai para os slides, certo? Quando Deus der a ordem, o arcanjo Miguel, eu creio que é o Miguel, porque arcanjo na Bíblia é chefe de anjo. Porque no céu, tudo é... No céu é tudo muito organizado. As hierarquias no céu são respeitadas. Por isso que uma das leis que nos afasta de Deus é a quebra da lei da hierarquia. O que aconteceu no Éden? Lembra? Toda a doutrina que eu falar para vocês aqui, vocês têm que voltar em Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Quando o diabo quis desfuncionalizar o relacionamento do homem com Deus e do homem com a mulher, ele utilizou a estratégia da quebra de hierarquia. O diabo sabia que nem Deus poderia reconsiderar uma relação se esta quebrasse a lei da hierarquia. Por isso que nos 10 mandamentos está escrito: eu abençoo até 1000 gerações dos que me amam, mas eu amaldiçoo até 4 gerações daqueles que me aborrecem, daqueles que me desprezam. Deus não está falando ali de carência afetiva, de que você adore e sirva a Ele, porque Ele não precisa de você. Ele está falando de um princípio, chamado princípio da hierarquia. Então, o diabo, ele chega para Eva e ele insinua e motiva ela a quebrar essa lei. Por quê? A lei da hierarquia funciona por precedência. A lei da hierarquia funciona por precedência. Eu vou ensinar algo muito poderoso para você agora. A precedência é: quem veio antes é digno de respeito. Amém? Está entendendo? Quem veio antes é digno de respeito. Não é, a hierarquia não tem a ver quem é maior, menor, ou melhor ou pior. Alguém está entendendo? Não tem a ver com capacidade. Repita comigo: hierarquia não tem a ver com capacidade. Tem a ver com precedência, quem veio antes. Vocês estão entendendo isso? Porque às vezes o seu chefe lá no trabalho, ele tem menos capacidade do que você. E aí você e eu desprezamos e desrespeitamos esse chefe porque ele tem menos capacidade. Mas o respeito à hierarquia não tem a ver com capacidade. Quem foi que fundou a empresa? Se ele fundou a empresa, quem veio primeiro? Ele. Por isso que Paulo diz: vós, servos, servi aos vossos senhores como a Cristo, como a Cristo. Porque Paulo diz: se vocês fizerem isso, a recompensa de vocês não vão vir do patrão de vocês, vão vir de Cristo. Por quê? Porque você ativou um princípio. Vós, mulheres, sede submissos aos vossos maridos como ao
Senhor. Por que como ao Senhor? Porque quem criou o princípio foi o Senhor. Então tem mulher que o homem não merece respeito. Amém? Mas ela respeita ele, ou não pela capacidade que ele tem, mas pelo lugar que ele ocupa. É o que Paulo está ensinando. Porque aí você ativa um princípio. Eu disse que eles iam aprender os negócios meio profundos. Não tem microfone, né? Outro microfone. Esse aqui está funcionando? Leva lá para ela. Senão não vai sair no... Ô pastor, deixa eu só concluir aqui, tá? Rapidinho. Porque aí depois, só para a gente concluir, mas você guarda isso aqui. Porque senão eu vou me perder aqui. Então veja bem. Quando Paulo ele fala da esposa com o esposo, do patrão com o empregado, do filho com o pai, ele está dizendo o seguinte, que não é que o pai seja um pai perfeito e que ele merece o meu respeito. Honra teu pai e tua mãe. Ele está falando desse princípio de hierarquia. Quem veio primeiro, você ou seu pai? Então, você não respeita ele pelo comportamento dele, mas pelo lugar que ele ocupa no mundo espiritual. Porque, queira você ou não, ele veio primeiro do que você. E Deus não deixa quebrar esse princípio. Se você quebrar esse princípio vai quebrar você. Por isso que ele diz, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a... E ele diz assim, ó, esse é o primeiro mandamento com o quê? Por que o primeiro mandamento? Porque começou aonde? Diga Gênesis 1, 2 e 3. É um princípio e Deus não vai abrir mão disso. Se você desonrar pai e mãe, você vai ter problemas graves, inclusive com Deus, a relação com Ele. Ponto, acabou. Ah, mas eu não acredito. Isso é um princípio. Quebrou, vai ser quebrado por Ele. Patrão é a mesma coisa. O patrão não presta. Você tem duas condições. Ou desenvolver a sua própria profissão, como diz o judeu, e ter a sua própria empresa, ou você aprender a lidar com ele a partir do princípio de que ele veio mesmo que você tenha mais capacidade. Ok? Fez sentido? Maravilha. Agora, eu vou concluir aqui em Gênesis e depois a pastora vai falar. Então, quando a serpente chega para Eva, ele entende que ele precisa desfuncionar esse lugar de precedência de hierarquia. Então, quem veio primeiro, Adão ou Eva? Adão. Quem é maior, Adão ou Eva? Ninguém é maior do que ninguém. Por isso que ele tirou Eva da costela. A diferença aqui não é de capacidade. A diferença aqui é de lugar. Adão foi criado para um lugar e Eva foi criada para outro lugar. Ela é a disjuntora, ela é o espelho, ela está como diante dele. Ou seja, ela não é menor do que ele. Só que ele tem precedência, ou seja, na hierarquia ele veio primeiro. Então, na hierarquia, mesmo ela não sendo maior ou melhor do que ele, ela precisa ativar o princípio, dando primazia para ele. Alguém está entendendo? O diabo diz assim, ó, se eu quebrar esse princípio, vai acontecer com ele o que aconteceu comigo. Por quê? Por que o diabo foi expulso do céu? Vamos lá? Por que o diabo, ou Lúcifer, foi expulso do céu? Porque ele quebrou o princípio da hierarquia. Ó, pega essa aqui. Todos os que quebram hierarquia estão envolvidos no princípio luciferiano. Pessoas que quebraram a hierarquia por exemplo, com os pais, têm a tendência de quebrar a hierarquia com Deus, a hierarquia com os líderes, a hierarquia com os patrões e a hierarquia, qualquer tipo de hierarquia. Tem gente que odeia policial, porque odeia autoridade. Por que o que odeia autoridade? Porque a autoridade que deveria cuidar e representar essa pessoa não representou Deus como deveria. E aí, o que entra na nossa cabeça?
autoridade não merece respeito. E aí eu quebro o princípio e eu entro numa corrente de fluxo luciferiano e o diabo começa a tomar minha vida e aí eu vou para as drogas, para a violência. Porque eu fiz um trabalho no Cainduba, no presídio feminino. Você pode chegar para as meninas. É a mesma história. Lúcifer começou a escravizar aquelas pessoas porque elas não entenderam esse princípio. E aí elas começaram a desprezar a hierarquia. Claro que aqueles pais abusadores e os avós e etc., eles não mereciam a minha companhia e talvez a minha convivência. Mas quem veio primeiro, o avô ou o neto? Quem veio primeiro, o pai ou o filho? Alguém está entendendo? E aí essas pessoas estão escravas. Como é que Deus as pode libertar? Submetei-vos a Deus. Ah, meu Deus. Vocês pegaram? Ele diz, ativa o princípio, submetei-vos a Deus. Resistir ao diabo. Quem que é o diabo? Aquele que quebra a hierarquia. Submetei-vos a Deus. Você volte a olhar a vida a partir do princípio. Resistir o diabo e ele não precisa nem expulsar, é só ativar o princípio. Alguém pode dar um glória a Deus? Está aprendendo, Ivan Silva? Está entendendo? Vamos tomar uma merendinha? Não, peraí, deixa só a pastora responder, aí a gente vai. Pastora, fazer a pergunta. Era um comentário, eu só queria comentar que até isso o inimigo subverteu e dentro das igrejas. A coisa mais difícil dentro da igreja é convencer os próprios pais que a criança tem que aprender a esperar, que os idosos têm que ser servidos primeiro. É a coisa mais difícil. Hoje em dia, a criança quer, o pai e a mãe se colocam numa posição de servos dos filhos, e eu vou fazer tudo que meu filho quer, não posso contrariar meu filho. E isso é satânico. As pessoas têm que entender que isso é satânico. Acaba destruindo o relacionamento do pai com a mãe, acaba destruindo o relacionamento dos próprios filhos com os pais, porque o filho cresce achando que quem manda, quem sabe, quem tem o primeiro direito maior é ele. E os coitados dos idosos são os últimos, hoje em dia, na fila. É uma coisa satânica e é difícil convencer as pessoas disso, porque existe toda uma cultura, toda uma mídia valorizando as crianças como se elas fossem as detentoras da verdade hoje em dia. É absurdo isso. É uma forma de a serpente destruir o relacionamento à humanidade. Continua o mesmo, o Satanás ele continua usando o mesmo princípio. Então, para a gente finalizar aqui, obrigado pela contribuição, pastora. Então, veja bem, o diabo ele fez Eva comer o fruto primeiro para depois dar para Adão. O que Eva fez? Quebrou o princípio. Adão, em vez de conversar com Deus, antes de comer o fruto, comeu, ele quebrou também a hierarquia. Ok. O grande problema aqui, pastora, é que é o seguinte, quando eu não respeito a hierarquia, o meu filho tende também a não me respeitar. Porque essa é uma maldição. O Adão desobedeceu a Deus. O que aconteceu com a gente? A gente já nasce com a predisposição de desobedecer. A gente já nasce rebeliado contra Deus. Por quê? Porque o nosso pai, ele se rebeliou contra Deus, está no nosso sangue. Por isso que a gente tem que nascer de... E quando a gente nasce de novo, a gente tem que aprender tudo de novo. Por isso que você tem que esquecer tudo que você aprendeu no mundo com os seus pais e aprender com o seu pai espiritual. Mesmo que você aprendeu que na sua casa, sua mãe e seu pai falavam assim, se você apanhar na rua, quem já ouviu isso? Se você apanhar na rua, chegar em casa, você vai apanhar de novo. Você já ouviu isso aí? Aí a gente aprende isso, coloca na mente e invalida a palavra de Deus quando alguém se levanta contra nós na igreja. Então, eu prefiro a crença que os meus pais me deram da minha natureza do que a crença do novo homem criado em Deus. Porque o novo homem criado em Deus, ele sacrifica o velho homem.
E a gente envergonha Satanás quando nós nos submetemos à vontade de Deus. Jesus fez isso, por isso que nós, quem nasce de Cristo, tem a possibilidade pelo Espírito de se tornar como Cristo, de mudar a natureza, porque Jesus estava lá no Getsêmani, ele disse: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Aí ele faz diferente de Adão: todavia não seja feito o que eu quero, mas seja feita a tua vontade. Isso aqui é a ativação do princípio de hierarquia. Vamos tomar um café? A gente já volta. Mas assim, ó, esse princípio se aplica muito a isso. Sabe por que a gente roda? Porque a gente tem essa dificuldade de enxergar o líder como lugar, como a partir do princípio. Ó, eu vou contar uma experiência para vocês. Eu congreguei com um pastor que não concordava com muitas coisas dele, e até hoje algumas eu não concordo. Mas eu saí de lá magoado, chateado, falei mal do líder, tal. Ou seja, eu quebrei o princípio de hierarquia, certo? Então eu falei assim: vou abrir a igreja porque eu tenho capacidade, Deus me usa, não sei o quê. Papá. Abri a igreja. Tudo certo, abri a igreja. Só que a unção de Deus não se movia na igreja. E sabe que eu sou do grito, né? Se eu não sentia o arrepio e tem alguma coisa errada. Aí fui para a oração, para o jejum, e nada. Um gelo a igreja, fria. Sabe? Eu pregava, mas não sentia a presença. Parece que o céu estava travado. Eu fui orando a Deus, e aí Deus falou: sabe o quê? Volte e peça perdão. Mas Deus, o camarada fez isso comigo, isso, e eu ainda vou voltar e pedir perdão? O camarada está falando mal de mim até hoje. Esse é o preço da unção. Por quê? Quem estava imperando na igreja? O Lúcifer. O espírito luciferiano estava impedindo, porque Lúcifer falava assim: ele não tem autoridade para a tua glória manifestar aqui, porque você disse que quem quer o princípio de hierarquia, eu quebrei o princípio de hierarquia, fui lançado para a terra, perdi a minha glória. Esse cara quebrou o princípio de hierarquia e vai ter glória, então você é incoerente. Então nem Deus podia fazer, porque ele não pode quebrar o princípio que ele mesmo estabeleceu. Lá vem eu, desculpa a expressão, né? Cachorrinho como faz, né? Todo, né? Cheguei para os irmãos, falei: irmãos, aconteceu isso. Eu preciso resolver. Mandei mensagem para o pastor, marquei uma reunião, pedi perdão e perguntei para ele: como que eu posso compensar isso? Aí ele falou: você vai ter que ir lá publicamente falar com os irmãos. Eu falei: não tem problema. Por quê, irmão? Perdão de verdade tem compensação, tá? Não é eu acabei com a história da pessoa e não tem compensação. Me perdoa, tá? Mas há 10 anos você está me defamando aí. Qual é a compensação? Tem que ter uma compensação. Todo mundo que aparecia diante de Deus que pecava, levava uma compensação. É um princípio. Inclusive os pobres, que não tinham condições de comprar um cordeiro, levavam uma pomba. Porque pomba você acha em qualquer praça, mas tinha que levar alguma coisa. E aí eu perguntei o que tinha que compensar. Mas Deus falou o que para mim? Dê para ele tudo o que você comprou para a igreja. Porque eu comprei cadeira acolchoada, data show de primeira. Enfim, a igreja tinha tudo. Tinha freezer novo, tinha tudo. A gente comprou tudo eletro novo. Estava assim, incrível. Brinquedo para criança. Enfim, tinha o teclado de tudo novo. Entregue como um sacrifício, compensação. Falei com os irmãos, porque foi os irmãos que ofertaram, né? Falei: irmãos, assim, posso doar lá para os pastores? Os irmãos autorizaram. Eu fui lá, eles foram, retiraram tudo lá e levaram. Fiquei 6 meses lá. Por quê? Porque eu não concordava ainda. Então, eu não vou ficar num lugar que não dá, né? Então, mas eu fiquei lá, debaixo, respeitando a hierarquia. Então, dizimava, ofertava, não falava mal, porque os irmãos vêm, né? Mas como pode você, um homem desse, parado aí, sentado, sem fazer nada, e fulano pregando? Como pode, não sei o quê. E eu, caladinho, por quê? Porque eu precisava ativar o princípio, senão a minha vida não fluía.
Depois de 6 meses, orando a Deus, falei, Senhor... Aí o Senhor autorizou, cheguei para ele e falei, ó, quero te agradecer, tal. Ele me abençoou, saí de lá de cabeça erguida e estou aqui hoje com vocês. Então essa é uma experiência. Não tem a ver, eu não estou dizendo que ele está certo e que ele fez correto. Eu estou dizendo que o comportamento de um líder não define a ativação do princípio. Foi o que eu falei ontem de Ana. Amém? Então a gente precisa entender isso. Se a gente quebra o princípio, a gente ativa para nós um espírito luciferiano que vai trabalhar de geração em geração. Então você vai perceber que se você não respeita o seu líder, os seus subordinados também não vão respeitar. Sabe o que eu percebi, irmão? Que na empresa as pessoas tinham dificuldade em me obedecer, mas eu não sabia o que era. Mas é porque eu também tinha dificuldade de obedecer. Alguém está entendendo? Lembra que Deus sempre tira de dentro de você o que você é? Então, eu não obedecia, e eu entendi isso, eu comecei a... E até hoje, irmão, vocês nunca vão me ver falando do pastor e da pastora. Pode ver, qualquer um de vocês, pode me cobrar. Não vão ver. Desonrar. Não, eu só vou entrar onde me der a autorização. Se o pastor me deu para ensinar aqui, eu vou ensinar com o meu dom. Mas se ele falar, não quero mais, eu vou ficar sentado aí com vocês. Porque eu não sirvo aos homens, eu sirvo a... Se eu ativar o princípio, Deus vai falar com ele ou vai me abrir uma porta maior. Alguém está entendendo? Mas eu não posso deixar Lúcifer governar a minha alma. Vocês vão perceber, eu vou estar aqui, ó, pediu para mim ficar ali, eu fico. Pediu para ficar aqui, eu fico. Pediu para fazer aqui. Mas não é porque eu sou capacho e eu não tenho capacidade de liderança. Não é isso. É que eu estou respeitando o princípio. Eu sei a minha capacidade. Mas jamais eu vou diminuir o lugar do outro. Quem foi que fundou essa igreja? Quem veio primeiro? Então, eu sou menor do que ele. Agora, eu tenho capacidades que ele não tem, certo? Mas isso não anula o princípio. Eu não posso usar a minha capacidade para diminuir um princípio eterno que é de quê? De precedência. É igual tem mulher que diz assim, meu marido é um tanso. E ele desrespeita ela publicamente. Ele ativa o princípio luciferiano. Primeiro, se seu marido é um tanso, foi você que escolheu, certo? Então, agora segura a bomba. Justamente. Agora sim, eu conheço mulheres que mesmo tendo um homem ou uma mulher assim, viajão, respeita, e aí a bênção de Deus vai mudando a vida daquele homem e daquela mulher. Vocês estão entendendo? Então, é assim, não se fala mal de líder. Eu não estou defendendo o senhor aqui não, pastor, estou falando da minha experiência própria, porque você atrai maldição, começa carro bater, não é o teu caso, viu, varão? É que eu estou lembrando de mim. O duro de conhecer a igreja é porque você tem que ter cuidado, porque às vezes os irmãos te falam uma coisa e você fala, parece que você está falando com ele, né? Mas eu estou falando de mim, de Pedro. Vocês viram que Deus usou o pastor aqui, que já era para mim estar muito longe, mas eu perdi por quê? Porque eu tinha esse problema, e eu não sabia, eu estava ativando, o Lúcifer vinha e levava tudo que era meu. E ele tinha autoridade. Por que ele tinha autoridade? É igual, ele tem autoridade para quê? Para destruir o homem. Por quê? Porque o homem quebrou o princípio de Deus. Agora, quando o homem aceita Jesus, recebe o Espírito e obedece a Cristo, ele não pode tocar mais. Alguém está entendendo? É só obedecer a Cristo, porque Cristo veio então você só ativa o princípio de ir lá. Por isso que a lei diz assim, amarás a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque ele veio e ao próximo como assim? É isso, irmão, que a gente precisa entender. Então você fica em paz. A ira do homem não opera a justiça de Deus. A ira do homem, eu acho que é Tito que fala isso. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Quando você se rebela e quer resolver com a força do seu braço, Deus ele tira as mãos. Não sei se vocês viram um pastor que ele foi assaltado, aí ele foi reagir, tomou 3 tiros e morreu. Era para ele morrer naquele momento? Não, mas ele quis resolver do jeito dele. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Mas como que o anjo não... O anjo estava lá, mas ele quebrou o princípio. Alguém está entendendo?
Então a ira do homem não opera a justiça de Deus. Quando você quer fazer do seu jeito, Deus ele tira as mãos. Agora, quando você ativa o princípio e diz assim, Senhor, eu estou aqui na tua presença, estou fazendo a tua vontade. Aí a Bíblia diz que Deus, ele é o justo juiz. Se a gente andar por esse caminho, irmãos, a gente vai evitar muito problema, muita confusão no meio da igreja. Porque o que está operando na igreja é o espírito luciferiano. De confusão, contenda, fofoca. Porque um quer ser maior do que o outro. E Paulo diz o quê? Ainda em Efésios capítulo 3, ali no finalzinho. Submetei-vos uns aos outros no Senhor, não é? Capítulo 4, capítulo 3 ali, ele fala, antes de falar para a mulher se submeter ao homem, ele pede para um se submeter ao outro. Ou seja, olhe o outro como maior do que você. Não se sinta maior pela capacidade que você tem, mas pelo lugar que você assume. Agora, eu como pastor sei o meu lugar de honra. Amém? Você não vai tirar o meu lugar de honra. Se você me encontrar de bermuda e de camiseta na rua, isso não tira o meu lugar de precedência. Porque eu fui ordenado antes de você. Amém? Agora, isso também não me faz me sentir maior do que você, porque no reino de Deus o maior é aquele que serve, porque ele quebra o princípio luciferiano. Alguém está entendendo? Porque se eu sou em capacidade maior do que você, mas eu sirvo a você, eu estou entendendo o princípio. Que a minha liderança não obstrui quem você é. Por quê? Porque eu estou debaixo de uma hierarquia que diz o seguinte: ame ao que eu amo, sirva aquilo que eu aprecio. E quem é essa hierarquia? Deus. Deus veio primeiro do que o meu ministério. Quem me deu o ministério foi Jesus. Eu sou submisso a ele. Se a vontade dele é que eu sirva a você, eu estou ativando o princípio de hierarquia. Então, quando eu olho para você e não me sinto maior do que você, eu estou fazendo isso não pelos meus instintos, porque o meu instinto humano é de impor aquilo que eu sei mais do que você, mas as minhas capacidades estão submissas àquele que veio primeiro do que eu, que é o dono da igreja. Alguém está entendendo? É isso que faz o Espírito Santo se mover sem a gente fazer força. A Bíblia diz que todos estavam unidos em um só propósito, no cenáculo. De repente, ouviu-se um vento. E o Espírito Santo encheu a... Precisou alguém ficar... Não. Quando o princípio é ativado, irmão, a coisa acontece naturalmente. Por quê? Porque ativou o princípio, ligou o botão no reino de Deus. Talvez a sua prosperidade na empresa, nos negócios, só está faltando apertar esse botão. Talvez o seu ministério está travado porque faltou você ativar esse botão. Enquanto você não resolver as questões anteriores, como eu falei da minha experiência, com os seus líderes, todos os seus liderados serão, ou a sua família, ou os seus empregados, serão libertinos, rebeldes. Eu lembro na minha empresa que era assim. Aí tem a ver comigo. Por isso que eu soltei um stories ontem e eu falei sobre o princípio do gerar. É tudo baseado naquilo que eu vivi e que está na palavra. Tudo que Deus vai criar e está dentro de você. Ele vai tirar de dentro de você a sua imagem e a sua semelhança. Amém? Aleluia? Glória a Deus. Deixa o varão fazer a pergunta. Essa questão que você falou ali, que precisa consertar algumas coisas, eu lembro que logo no começo da minha conversão, eu estava lendo a Bíblia e disse, quando cheguei nessa passagem que a gente precisa consertar as coisas, que a gente precisa se arrepender e precisa nascer de novo, eu lembrei logo do meu ex-patrão, lá do Mato Grosso, que eu fiz um acordo com ele, que um rapaz que trabalhava comigo, que estava me devendo, ia fazer esse pagamento para ele. Enfim, eu fui embora desse estado
e eu não tive mais notícia. Mas quando eu cheguei aqui, que eu comecei a trabalhar e logo me converti, que lendo essa passagem, eu entrei em contato com esse meu patrão para saber de fato se o rapaz tinha pago a ele ou não, porque eu não queria ficar com esse peso na consciência. Ele disse que o rapaz não tinha pago, mas também não precisava que eu pagasse mais nada. Eu falei, amém, então, porque eu só quero ajeitar minhas coisas, só quero viver em paz, só isso. Porque se ele não tivesse pago, eu iria pagar. Glória a Deus. Amém. É isso aí, irmão. Então, a gente ordena por dentro para depois ordenar por fora. Amém? Glória a Deus. Então, vamos voltar ao texto. Então, primeiro a palavra de ordem. Deus, ele diz, chegou o tempo. Amém? Quando Deus der essa palavra de ordem, ele vai mexer com todos os salvos. Eu falei isso ontem. Capítulo 25 de Mateus fala isso, da parábola das virgens. Mas à meia-noite ouviu-se um... Ah, meu Deus. Pode ser a voz de Deus, a voz de comando, pode ser a trombeta. Por quê? Porque quando o arcanjo Miguel receber a ordem de Deus, Miguel vai reunir os anjos. E, eu vou saltar tudo aqui, irmão. E, capítulo 10 de Êxodo, diz que Deus mandou fazer 2 trombetas de pratas. Essas trombetas serviam para convocar o povo para partir do arraial. Por isso que a Bíblia diz que ouve-se-á o som da trombeta, o alarido. E lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo diz que ao som da última trombeta. Então, vai ouvir-se um barulho, Deus ele vai dar o comando, e Miguel, ele reúne os anjos. E ele toca essa trombeta. Quem estiver na terra, salvo, como diz aqui Mateus 25:6, mas à meia-noite, irmão, a meia-noite aqui não necessariamente é um horário específico, por quê? A meia-noite aqui não é a mesma meia-noite no Japão. A meia-noite é um tempo limite em que ninguém espera, ou pelo menos, né, tendenciosamente, meia-noite todo mundo está dormindo, né? Deveria ser assim. Então, à meia-noite ouviu-se um grito. Eis que o noivo sai. Veja bem, ele está saindo. Você percebe um pouquinho aqui, um pouquinho ali, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento. Ou seja, o que Paulo está ensinando aqui, Jesus ensinou na parábola. Ouviu-se um grito, eis o noivo, sai ao seu encontro. Ou seja, se preparem. Nesse momento, irmãos, o nosso espírito, o Espírito Santo vai começar a nos preparar. Como eu falei ontem, vai dar uma vontade de orar, uma vontade de pedir perdão. Sei lá, vai acontecer alguma coisa. Eu ia falar sobre o casamento judaico. Bom, vamos lá. No casamento judaico antigo, o noivo saía, é que como essa aula ela é mais longa, ela vai ser uma matéria, então eu estou escolhendo aqui onde eu vou focar para a gente, por causa do tempo, tá? No casamento judaico antigo, a noiva saía de sua casa para buscar, o noivo saía de sua casa para buscar a noiva. Ele era precedido por um amigo ou arauto que gritava para avisar a chegada iminente, que é o que vai acontecer. É a ordem de Deus, a voz do arcanjo. Quando o arcanjo reúne os anjos, por que ele reúne os anjos? Porque qual vai ser o lugar que a igreja vai encontrar com Cristo? Onde que ele vai encontrar? Segundo o texto que a gente leu. Nos ares. Segundo o apóstolo Paulo, em Efésios 6:10, quem habita os ares? Segundo Efésios, capítulo 6, versículo 10, quem é que habita no salão de encontro entre a noiva e a igreja, que são os ares? Vamos lá, vamos descobrir. Vamos começar do 10. Porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, e sim contra os principados,
potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, O lugar do encontro da igreja, pastor, ele está ocupado hoje pelas potestades e principados. Por isso, a voz do arcanjo. Isso já aconteceu uma vez. Daniel, capítulo 10. A Bíblia diz que Daniel estava orando há 21 dias e a bênção não descia, não vinha. Por quê? Porque os principados, que lá é chamado os reinos da Pérsia e da Grécia, são príncipes, porque cada cidade tem um príncipe dominador, como Paulo diz, que governa espiritualmente aquela região com seus demônios. Ou seja, cada cidade tem um exército com um demônio líder. E o Gabriel, o Miguel fala para o Daniel, o Gabriel, que é o anjo da bênção. Gabriel não guerreia, tá, irmão? Por isso que não tem a voz, é a voz do arcanjo. Arcanjo é o anjo de guerra que guerreia a favor de Israel. O Gabriel, que é um anjo de bênção, chegou para descer do céu. Quando ele passa pelas regiões celestiais, os demônios falam: aqui não, aqui você não passa não. E ele ficou 21 dias. Aí Gabriel diz: e eu chamei Miguel, o vosso príncipe, e ele veio com seus anjos e expulsou o rei da Pérsia e da Grécia, e agora eu vim. Mas desde o princípio da tua oração, você foi ouvido no céu, e tu és um homem muito amado. Então Miguel, ele já tem essa função de guerrear, limpando as regiões celestiais, e não tem capeta do inferno que impeça a oração de um filho e de uma filha de Deus que se entregou completamente a Jesus Cristo. Então Miguel, ele vai reunir os anjos para desobstruir a região onde a igreja vai ser encontrada. Então, quando o diabo perceber o exército angelical chegando, ele já sabe o que vai acontecer. E eu vou mostrar para vocês isso com mais detalhe agora. E eu vou pedir, pastora, para a gente ler isso com mais profundidade. Apocalipse capítulo 12. Vocês vão entender algo que tem tudo a ver com o que eu falei agora. Porque é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. É assim que a gente aprende a palavra. Capítulo 12. Vamos lá. E viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas. Quando você vê coroa de 12 estrelas, você vai falar de Israel, que tinha 12 tribos. Amém? A mulher sempre se refere à nação. Você vai ver mulher na Bíblia, por exemplo, a grande prostituta vestida de roupa vermelha era a Babilônia, que a Bíblia fala em Apocalipse. Nós, como igreja, nação de Deus, gentílica, é chamado de esposa, de noiva, certo? Então a mulher se relaciona a um povo, a uma nação, a um grupo. Então viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés. Veja bem, sol é a figura masculina. Lua é a figura feminina. Ok? Então, essa mulher vestida de sol fala de Israel. Por quê? Quando Deus, olha que profundo, quando Deus muda o nome de Abraão, Abraão era chamado Abrão, que é pai exaltado. E Sarai, ao contrário, era princesa. Quando Deus muda o nome de Abraão, ele muda por um motivo. Ele mostra as estrelas aqui está falando de quê? De astros também. E ele diz: tu não chamarás mais Abrão, mas Abraão, que é a pai de multidões. E todas as famílias da terra serão benditas em ti.
E ele muda o nome de Sarai também, acompanhando o mesmo processo, que ela seria mãe de multidões. Certo? Então, o sol é Abraão, simboliza Abraão, e a lua, veja a hierarquia. Sol, ó, vamos ler de novo. A saber, uma mulher vestida de sol, ou seja, com a bênção de Abraão, com a legalidade, né, de Abraão, e a lua debaixo dos seus pés. Fala de hierarquia. Ok? Está fazendo sentido? E uma coroa de 12 estrelas, que são quem? As 12 tribos. Então, isso aqui está falando de Israel. Amém? Próximo. Que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Quando a Bíblia fala que essa mulher engravida, é uma nação de onde virá um filho, certo? E essa mulher está com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Isso fala de Israel, que está para gerar um filho. Como foi que Jesus veio? Com muita dificuldade. Inclusive, com 2 anos, Jesus teve um morticínio, né? Que Herodes mandou matar todas as crianças, homens, de 2 anos para baixo. Foi muito sangue inocente. Isso porque um judeu surgiu. Entenderam isso aqui? Próximo. Tem outra interpretação, mas deixa eu passar a minha primeiro, tá? Viu-se também outro sinal no céu. Eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Quem é esse dragão? Esse dragão é Satanás. E quem é? Por que grande e vermelho? Vermelho fala de sangue, de maldade, né? Enfim. Com 7 cabeças. Então, 7 cabeças são 7 autoridades. 10 chifres. Fala de poder bélico. Isso está falando aqui da tribulação, tá? Então, é um grupo de governos, que eu não vou entrar agora, que vão se alinhar. As 7 cabeças podem estar ligadas às 7 colinas, que alguns dizem que o anticristo virá da Europa, mas, enfim, não vamos entrar nisso aqui agora. E os diademas é porque eles conquistaram alguma coisa. Essas nações conquistaram algo, porque diadema é o que nós vamos receber no Bema, no Tribunal de Cristo, que é recompensa e autoridade por alguma coisa que você fez. Ok? Tá ali? Vamos embora. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Quem fez isso? Satanás. Então está falando dele, o dragão, tá vendo? Os quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz. O diabo lutou contra o nascimento de Jesus, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Mas o anjo deu estratégia para ele, não foi? Para sair da cidade. Próximo. Nasceu depois o filho varão, que há de reger todas as com seu cetro de ferro. Quem é ele? Então a criança que a mulher estava grávida era Jesus. Sim ou não, Thalio? Então eu estou certo na interpretação, certo? Mas a interpretação, a exegese, ela é errada, né? Eu quero ver fazer exegese assim. Tá batendo tudo. Aí eu pego o texto e falo o que eu quero, aí... E quem que é o sol? E a lua debaixo dos pés dela, quem que era? Mas a lua simboliza o quê? Pois é, porque assim, ó, o astro Sol, ele governa a maior parte do tempo, ele é maior. E a Lua governa. Então, sempre que você lê Sol e Lua na Bíblia, é o feminino e o masculino. Por isso, quando a Lua está cheia, minguante, o que acontece com o corpo da mulher? É alterado. O que acontece com a água? Que a água é emoção, são alteradas, sim ou não?
Mas é o que eu falo, você tem que fazer curso de teologia, irmão, aqui. Que aqui a gente não complica, a gente facilita o negócio. Espero que todo mundo já fez a sua inscrição, né? Se não fez, procura o Igor. Porque a gente está só no aulão. Isso aqui é um aulão, ou seja, vai passando por cima. E o seu filho foi arrebatado para Deus e ao seu trono. Está falando de quem, gente? Jesus. Próximo. A mulher, porém, fugiu para o deserto. É o tempo, lembra da dispensação da igreja, dispensação de Israel? Está lá. Só, isso aqui também pode se referir também ao período da tribulação, que eu vou mostrar agora para vocês. Tá? Então, a mulher, porém, fugiu para o deserto. Ele já deu um pulo já para a tribulação. Onde lhe havia Deus preparado para que nele sustentem durante 1260 dias, que vai dar 7 anos. Está vendo que a tribulação não é para a igreja, é para Israel? Próximo. Houve peleja no céu. Aqui que eu quero que você entre. Ó. Agora ele salta. Ó. Houve peleja no céu. Miguel, quem? E os seus anjos pelejaram contra o... Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Ou seja, eles resistiram, igual aconteceu quando o Gabriel veio trazer a bênção. Então vai ter uma peleja. Ó, antes do arrebatamento, vai ter um sentimento de tá acontecendo alguma coisa, sabe? Porque está tendo uma guerra espiritual a mais pesada do século, que é todos os demônios contra os anjos de Deus. Então eu acredito que vão ter relâmpagos, parte de países vão ficar escuro, porque a guerra espiritual vai ser muito forte. Também pelejaram contra o dragão e seus anjos. Vamos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou o seu lugar, nem se achou o lugar deles. Ou seja, qual era o lugar deles? Era nas regiões celestiais. Olha que interessante. Próximo. E foi expulso o grande dragão. Quem que é o grande dragão? O diabo. A antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi tirado para onde? E com ele os seus anjos. Olha o que acontece, isso aqui é o arrebatamento. Quando a igreja, quando os mortos ressuscitarem, depois nós fomos transformados, vai ser uma transição. Enquanto o diabo é lançado para a terra, a igreja é lançada para o céu. Irmão, nesse momento, olha o que a Bíblia diz. Nesse momento, olha o que a Bíblia diz. Próximo. Então ouvi uma grande voz no céu proclamando. Isso é um louvor que eu acredito que nós vamos cantar, tá? Junto com os anjos de Deus e com o próprio Jesus. Isso é uma crença minha, não é interpretação. É uma crença minha quando eu vi essa expressão aqui. Por quê? Porque se Satanás foi lançado para a terra, a igreja já está nos ares com ele. Eu acredito que a gente vai cantar um hino todo mundo junto nos ares, os anjos de Deus junto com Jesus e com nós, toda a igreja. Diz assim, agora veio a salvação. Agora por quê? Porque a gente foi arrebatado. O poder e o reino do nosso Deus e a autoridade plena do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Aleluia. Alguém pode dar uma glória a Deus? O mesmo que acusava de dia e de noite. Porque não vai acusar mais, porque a igreja não está mais na terra. A igreja foi transformada com um corpo de glória e nunca mais Satanás vai ter que acusá-los. Aleluia! E aqui diz que Satanás acusa de noite e de dia. Gente, no mundo espiritual, as coisas acontecem por princípio. O diabo, ele vai pedir você a partir do princípio. Ele vai dizer assim, o Senhor diz que tem que amar o próximo, mas esse camarada cortou a orelha do Malco, anda com espada, é nervoso. O outro aí pediu para destruir Samaria, foi o Tiago e o João. Eles quebraram o princípio. Então, deixa eu ir andar com Pedro. Não foi assim que Jesus falou? Que o diabo pediu
para se andar com Pedro? Porque o diabo, ele disse assim, ó, eu tenho legalidade, porque Pedro é destrambelhado. Então, ele não pediu João, não pediu, ele pediu Pedro. Por quê? Pedro, vira e mexe, estava dando brecha. E Jesus disse, mas eu roguei ao Pai para que isso não acontecesse. E quando, pode deixar lá, pastora. E quando tu te converteres, vai e trata diferente o teu próximo. Vai e consola os teus irmãos. Ou seja, para de guerrear contra o próximo, porque senão você quebra um princípio e o diabo vai querer se andar com você. E ele vai exigir de Deus que ele seja justo, porque Deus só não deu Pedro para o diabo se andar, porque Jesus... Por isso que Jesus é o nosso sacerdote, e ele está intercedendo por nós de dia e de noite diante de Deus, porque Deus é justo. Alguém pode dar um aleluia aí? Então, ele nos acusa, irmão. Então, viva por princípios. Se você pecou, se eu pecar, nós temos o quê? Um advogado que nos purifica de todo o pecado, desde que nós tenhamos consciência do princípio. Aleluia. Diga eu, como igreja, não vivo de aparência. Eu vivo de princípios. Mesmo que isso incomode algumas pessoas. Tem muitas pessoas que quebram um princípio para agradar outras pessoas. Eu já fiz isso muitas vezes. Você é crente? Eu vou na igreja. Eu neguei a Jesus. A Bíblia diz que quem negar a Jesus diante dos homens será negado diante de... Por que quebrou um princípio? Porque não colocou ele em primeiro? Então quebrou a lei da hierarquia? Agora eu senti o arrepio aqui, o deplou. Deus está falando com você. O diabo está tentando roubar a sua coroa. E o maior empecilho, irmãos, da igreja de Deus, que o diabo assola e bate todo dia, é a ignorância. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Ó, quantas pessoas estão aqui hoje. A maioria da igreja não tem noção que o diabo está governando a pessoa, e não porque o Espírito Santo abandonou ela, e não porque a salvação que a pessoa confessou e o seu batismo foi invalidado, mas porque está quebrando o quê? Princípios. Aí o diabo diz assim, eu posso operar na sua vida, porque aí chega diante de Deus e fala, Deus, não adianta ela orar, ou ele orar, porque ela me deu autoridade a partir da quebra do princípio. Deus vai fazer o quê? Usar os pregadores, os pastores, os ministros, para ensinar você a fechar essa brecha. Aleluia. Está tentando colocar, pastora? Aqui aquele lá que a gente já estava, o 12. A gente parou no 10, né? Vamos até o último versículo, que a gente o negócio vai ficar bom. Ó. Não, é o capítulo 12 mesmo. É porque não está aparecendo aqui, mas eu vou ler aqui. Ó. Vamos lá, vamos ler comigo? 1, 2, 3? Não, o anterior, o 10. 10. Então, ouvi uma grande voz proclamando. O próximo a gente lê junto. Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante de Deus. Próximo. 1, 2, 3. Eles... Espera aí. Eles venceram por quê? Porque o sangue do Cordeiro simboliza o último Adão. Quem sai de dentro de Jesus recebe nas veias o sangue dele. E quando o diabo olha para quem se juntou a Cristo, ele olha não a pessoa, mas o princípio que a pessoa ativou de ser um com Cristo, e ele não pode tocar. Não pode tocar. Nós vencemos ao diabo não é gritando ou colocando, expondo conhecimento. Nós vencemos o diabo por colocar Cristo como primeiro na nossa vida.
Você nem precisa ter conhecimento, você não precisa. Se você colocar Jesus como primeiro na sua vida e no seu dia a dia, nas suas veias corre o sangue de Jesus e o diabo não tem poder sobre você. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Bom, vamos lá, pastor. Tá, Por isso, olha só que interessante. Isso aqui continua o louvor. Por isso, Quem gosta de festa aqui? Irmão, eu gosto de festa. Tem uns irmãos aqui que tem uma carinha que gosta de bailão. Uns gostam de forró. Olha o jeito de forrozeiro. Gosta de funk, descer até embaixo. Na boquinha da garrafa. Irmão, no pagode. Tem gente que ficava a noite, 3 dias no pagode. Só que no reino de Deus, irmão, é 1000 vezes maior o festejo. Eu brinco, mas eu falo a verdade, tá? Quando a gente entra no mistério, a gente exercita todo o nosso corpo. Eu falei o seguinte, falei, Espírito Santo, se eu fosse personal, eu ia criar uma academia com os movimentos do mistério. Porque pode ver, irmão, ó aqui, ó. Quais são as músicas que eu estou mexendo, varão? Aqui, ó, irmão. Meu Deus, eu estou falando sério. Quando o Espírito toma você, ele usa todas as articulações do teu corpo no movimento e ele potencializa o teu corpo, porque o céu é lugar de movimento, de festa. Quem recebe o poder do Espírito Santo? Você vê quantos músculos que ele mexe durante o culto? Eu estou falando sério. Quanto mais vai acontecer no céu, vai ser um movimento festa. Por isso, festejai, ó céus, porque todos os anjos vão entrar no manto e no mistério. Não sei que tipo de dança que é, mas a gente vai entrar no manto, no festejo, um anjo olhando para você, você olhando para o anjo, aquele anjo que estava ao teu lado desde que você nasceu, fala assim, você me deu trabalho, eu te livrei aquele dia, era você, obrigado. Vai ser um festejo. Alguém pode dar uma glória a Deus? Por isso festejai os céus. Já estou finalizando. Por isso festejai os céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande ira. Ele desce, como diz o baiano, arretado, irmão, nervoso. Ele vai descontar toda a raiva dele, que ele acabou de perder uma guerra agora, contra a humanidade. Sabendo que pouco tempo lhe resta. Por que pouco tempo? Porque é só 7 anos. Próximo, pastor. Quando, pois, o dragão se viu tirado para a terra, perseguiu a mulher. Quem é a mulher? Não. Quem? Por quê? A tribulação é para quem? A igreja vai estar no céu. Aqui está muito claro, pastor, que a igreja está no céu, festejando. A mulher que ele está perseguindo é aquela das 12 estrelas que estava grávida, é aquela. Do sol, da lua. Quando, pois, o dragão se viu tirado para a terra, começa a tribulação, ele persegue a mulher que dará a luz, que deu a luz ao varão, que é Israel. Próximo. E foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia, para que voasse até o deserto. Vai ser a guerra do Armagedon. Ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, e tempos de metade de um tempo fora da vista da serpente. Tempo e metade de um tempo é a metade da tribulação. 3 anos e meio, Israel não vai ser assolado. Agora, depois dos 3 anos e meio, aí que o dragão vai perseguir a mulher. Alguém está entendendo? Vai ter um tempo de paz de 3 anos e meio, que chama aqui, tempos e metade de tempo. Próximo. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher, porque ela vai comunicar todas as nações para ir contra Israel. O diabo vai ter uma capacidade de comunicação muito gigante para convocar o mundo, até porque o mundo é obrigado a seguir eles. A água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada para o rio. Próximo. A terra, porém, socorreu a mulher.
e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado sobre ela. O rio aqui, gente, fala de nações, tá? O rio aqui não é água, é rio, fala de nação. Próximo. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus. Que são quem, gente? O remanescente de Israel. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Aí as duas testemunhas entram. Próximo. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres. Aí já entra o anticristo, enfim.